Salve Maria, dia 24 de abril de 2021, sábado da terceira semana da Páscoa. O evangelho de hoje encontra-se no capítulo 6 de São João, nos versículos 60 ao 69. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: "Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la?" Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: "Isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem." Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: "É por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai." A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: "Vós também quereis ir embora?" Simão Pedro respondeu: "A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, estamos nos últimos versículos deste capítulo 6 do Evangelho de São João, toda esta temática sobre o pão da vida, sobre o pão do céu, sobre o pão que é a carne de Jesus e que nós devemos comer, no sentido de mastigar a carne, mas que na realidade Jesus está nos falando de viver esta intimidade com Ele, viver intimamente unido com Jesus. Então, é esta experiência que Jesus espera. Claro, também não fala de modo metafórico, falando do pão eucarístico, mas Jesus nos diz que verdadeiramente é o seu corpo, verdadeiramente é o seu sangue na Eucaristia. Vamos lá, a perícope de hoje, Jesus diz, que essa palavra é muito dura, dizem, os seus discípulos, e quem consegue, escutar, no sentido de não somente escutar com os ouvidos, mas escutar colocando em prática, vivenciar, como fazer, como viver esta realidade. E, claro, Jesus sabia que os seus discípulos continuavam murmurando. E Jesus toma a palavra e pergunta para eles: "Isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem voltando para o céu?" Imagine, contemplar a ascensão de Jesus, Jesus subindo ao céu, com todo o poder, autoridade e glória, para junto de Deus Pai. Uma realidade tão bela que os discípulos viram, mas claro, estamos antecipando porque não é o caso aqui dentro do Evangelho de hoje, mas para que a gente tenha esta ideia, Jesus subiu ao céu. E ele diz: "É o Espírito que dá vida, a carne não adianta de nada." Então, por quê? Porque esta carne nossa, humana, ficará aqui. O que importa é o Espírito que nos vivifica, que o Pai nos concedeu. Aí sim, por isso precisamos cuidar da nossa vida espiritual, muito mais da espiritual do que a vida terrena, humana, porque vai passar. Às vezes nos preocupamos tanto com esta pandemia, para não morrer, para não morrer. Nós vamos morrer um dia. Ninguém vai virar, como eu ouvia desde pequeno, borboletão, vai entrar num casulo e se transformar. Não. Nós seremos, depois da morte, seremos unidos a Cristo na eternidade. Jesus nos fala ainda outra realidade, Mas entre vós alguns que não creem. E é verdade, Quantas pessoas caminham hoje dizendo a todos: "Eu creio em Jesus, eu amo a Jesus", mas que na verdade não creem e não amam o Senhor. Dizem tudo isso da boca para fora, porque a sua vida não é condizente com a palavra. Come do pão eucarístico, ou seja, come do corpo de Jesus, mas não crê.
ou se crer, vive de qualquer forma, comendo a sua própria condenação. Porque se nós comungamos o Cristo, nos transformamos em outro Cristo. Mas se você comunga de algo que não é Jesus, você se transforma nisto que não é Jesus. Porque as pessoas dizem, eu amo Jesus, eu conheço a Jesus, mas não vive conforme o ensinamento do Senhor, nem a palavra. Não vive os mandamentos. E se não vive os mandamentos, está comungando a sua condenação. Então, atenção, vivenciemos os mandamentos. Ainda, não é? Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou, é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que ele seja concedido pelo Pai. Aqueles que o Pai chamou, aqueles que o Pai atraiu, estes não se perdem, porque foram atraídos pelo Pai. Aquele que se perde é filho da perdição. Aqui não queremos dizer, não é, que fomos predestinados, não é, a isso ou aquilo, ao bem ou ao mal. Não. Cada um de nós vive a sua experiência. Algumas igrejas, não é, protestantes dizem desta realidade, né? Alguns são predestinados, eles creem na teologia, não é, da predestinação. Não. Todos nós nascemos e somos livres. O Pai nos atrai, mas às vezes não é o Pai, Deus, mas é um outro, é o pai da perdição, que atrai e, de um certo modo, engana aquele que foi atraído, porque os seus sentimentos estão contrários à vontade e à palavra do Senhor. Veja a vida de Judas. Judas foi atraído, não pelo Pai misericordioso, mas pelo pai da perdição. Então, o seu comportamento, a sua vida, é quem vai dizer, não é? Quem é o Pai que te chamou, que te atraiu, que está conduzindo a sua vida. Se não é o Pai Deus, mude. Peça a Jesus a graça, não é? Para que o verdadeiro Pai te atraia a cada dia. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andaram mais com ele. Então Jesus disse aos 12, vós também quereis ir embora? Jesus pergunta a você, também você quer ir embora? Acha essa doutrina muito pesada? Não crer em tudo que Jesus diz por meio da palavra? Não crer na Eucaristia? Vai embora. Que palavra dura de Jesus para nós hoje. Para crer no Cristo, para crer na Igreja Católica, tem que crer com tudo que ela contém. Não é dizer, eu gosto disso, mas disso eu não gosto. A nossa fé nos diz que ou eu sigo a católica, ou eu não sou católico. Se eu tenho preferências, isso aqui eu gosto, aquilo eu não gosto, você tem que gostar da Igreja Católica como um todo, porque é um corpo, é o corpo místico de Cristo. E não existe corpo com membros divididos ou sem cabeça. Jesus une tudo isso. Ele é a cabeça da igreja e nós somos os membros. E então, não é? Isso não quer dizer que às vezes a gente não tem uma decepção, uma tristeza, não é? Por um padre, uma religiosa, um religioso, um grupo, um movimento, uma pastoral. Isso vai sempre acontecer. Nós todos somos humanos. Você é humano. Você é humana. E pode falhar, pode cair no pecado, pode machucar alguém, mas o nosso olhar tem que estar direcionado para onde? Para o alto. Onde está Cristo? Vejam esta imagem aqui atrás de mim, do Cristo ressuscitado. Eu creio nele. Eu não creio em A, B, C e D, eu creio no Cristo. As pessoas me ajudam, os santos me auxiliam, mas a minha fé é em Cristo Jesus. E nada. Ponto. E basta. Nunca Jesus vai nos decepcionar. As pessoas podem, mas Jesus não. Creia e viva a sua santidade de vida. Algumas pessoas pulam de galho em galho, de igreja em igreja, experimentando. Eu sigo a igreja que Jesus fundou e morrerei nela, porque eu creio no Cristo. Que assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.